Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro e hoje trarei uma aula de como importar dados de cotação do Petax, dólar, euro e etc. Para o Power BI através de uma API. E o melhor de tudo é que essa API ela é gratuita, tá galera? Eu utilizo ela há bastante tempo e nunca tive problemas. Ela basicamente é uma API do Bacen, do Banco Central. E eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem, tá? Mas basicamente aqui ela tem a documentação e etc. para quem quiser dar uma desbravada. E eu vou seguir para o link aqui. No link, ela traz algumas opções. E aqui nós iremos utilizar, aqui eu utilizo de forma cotidiana, essa daqui, boletim, paridade e cotação de moeda por período, tá? Então vamos abrir. E aqui ele pede alguns parâmetros. Então, primeiro a moeda, vou colocar o USD, o acrônimo de dólar. E a data inicial, posso vir aqui no calendário e colocar também, ou então colocar no padrão aqui, que é mês, dia e ano. A data final eu vou colocar dezembro, tá? Porque eu quero até o fim do ano e não me preocupar mais com essa API. Número máximo de cotações vou deixar 1000, mas ele não vai exceder, né? No ano não tem mais de 1000 dias, enfim, apenas uma prevenção isso daqui. Filtro, não quero filtro, ordenação para mim também tanto faz. E o tipo de saída aqui nós temos alguns tipos, eu vou deixar o JSON, tá? Porque é essa forma que ele irá trazer a API. E aqui tem algumas informações, você seleciona os campos que você quer trazer. No caso, eu quero cotação de compra, cotação de venda, data e hora da cotação, ok? Então ele gerou aqui para mim um link. Posso copiar esse link, clicando com o botão direito, dando um Ctrl C, ou então clicando aqui, copiar URL. Agora lá dentro do Power BI, a gente vai em obter dados, e no tipo de fonte, a gente vai selecionar da web. Então só filtra aqui web, ok, conectar. Ele vai abrir um campo e eu vou colar essa URL que ele me gerou. Deu um ok, agora ele vai fazer a conexão com essa API. Ele já carregou, abriu aqui o Power Query. Então beleza, aqui nós precisaremos fazer alguns tratamentos. De cara, nós não temos nada. Primeira coisa, aqui em converter, a gente clica na tabela. Ele vai converter esses registros para uma tabela. Ok, e aqui no list, então eu vou clicar para expandir essa lista. Porém ele criou uma lista aqui separado. Se a gente selecionar aqui a primeira linha, você vai ver que nós temos as informações, porém aqui ainda não consigo utilizar de uma maneira correta. Então o que nós iremos fazer? Iremos clicar aqui para a tabela, em transformar para a tabela. Então agora ele vai pedir alguns parâmetros, eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui, tá? Só dá um ok, então agora ele converteu todos aqueles dados para uma tabela e agora eu consigo expandir. Eu vou tirar aqui, use o nome da coluna original como prefixo, tá? E vou deixar todas as informações. Quando eu der um ok, agora sim ele vai expandir. Você pode ver que ele expandiu aqui. E nós teremos até a data atual. Deixa eu rolar mais um pouco aqui. Olha só. 1 do 7, tá? Então nós temos aqui as informações que a gente precisa. O que nós faremos agora? Precisamos fazer um tratamento aqui. Então basicamente daqui eu quero só a data, né, galera? Então o que nós podemos fazer com relação a isso? Aqui em transformar, eu clico em extrair texto antes do delimitador. Qual vai ser o meu delimitador? Vai ser um espaço em branco, porque aqui a gente tem a data, um espaço e a hora. Então eu quero que ele capture a informação antes desse espaço. Dá um ok, então beleza. Agora ele trouxe a data da cotação. Posso vir aqui e converter essa informação para a data. Ótimo. E aqui nas informações de compra e venda, eu coloco informações em decimal. Então, com isso agora eu tenho informações de cotação, tá?
E nesse caso aqui, então, a gente colocou a informação, nós trouxemos a informação de PTAX do dólar. Vou deixar aqui o acrônimo dólar, tá? Se eu quiser trazer outro PTAX, o que nós podemos fazer? Aqui em inserir nova fonte de dados, inserir da web, eu posso brincar aqui no link que ele me gerou. Então aqui no tipo de moeda, olha só que interessante. Ele gerou aqui moeda USD. Eu vou colocar EUR, de euro. Dá um OK, ele vai me gerar uma nova tabela, só que agora com cotações do euro. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, venho aqui, expando essa lista, clico para converter em tabela, dou um OK. Daqui eu tiro o prefixo, expando. Então beleza, agora eu tenho informações de euro também, tá galera? Informações de euro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, extrair antes do delimitador. Meu delimitador vai ser um espaço em branco. Então beleza, aqui eu tenho a data agora. E essas informações aqui eu vou converter para decimal. Então só para efeito comparativo, aqui no dia 2, nós temos dólar compra e venda aqui a 401, tá? E aqui a euro 448, 449. Então basicamente é isso. Então a gente consegue aqui fazer PTAX USD, EUR, perdão, de euro. Depois, após isso, caso você queira, você pode fazer uma combinação de tabelas. Então aqui, por exemplo, eu vou tirar para habilitar carga, ok? Para ele não carregar pro grid. E aqui em página inicial, nova fonte de dados, consulta nula. O que eu irei fazer com essa consulta nula? Igual table.combine, se eu não me engano é assim a função, PTAX USD e PTAX EUR. Vamos ver se deu certo aqui. Se eu não me engano é assim, tá galera? Não é table combine. Table, deixa eu dar um espaço aqui. É sensitive case, tá? Case sensitive case. Table combine. Se eu não estou enferrujado de M, é assim. PTAX aqui maiúsculo. Ele não achou o valor tal, tipo list. Por quê? Vamos ver se tem alguma informação diferente. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente exclui, seleciono, tem aqui a opção de combinar, acrescentar novas consultas como novas. E aí eu vou selecionar as duas tabelas, tá? Eu queria fazer da forma raiz, mas estou um pouco enferrujado. Vamos ver onde eu errei. Tá, ficou faltando as chaves aqui, tá? Então a sintaxe estava correto, só ficou faltando as chaves. Table combine, PTAX USD e PTAX euro. Então aqui eu tenho todas as informações. Como colocar aqui tabela PTAX, tá? Dou um enter. E agora, como eu coloquei aqui para não carregar, então quando eu der um fechar e aplicar, ele vai trazer só essa tabela combinada, tá, galera? Bem simples, né? E toda vez que a gente atualiza, ele já vai buscar a informação atual, a informação atualizada, sem você precisar ficar baixando, puxando de algum lugar. Para isso é uma das maravilhas de API. Eu utilizo, como eu falei, já há bastante tempo essa API, nunca me deu problema. E assim eu consigo ter as referências de PTAX, dos pedidos que a área emite e tal. Aqui eu só esqueci de um detalhe, mas é coisa básica, que você precisa adicionar uma coluna
em cada tabela com a moeda, né? Senão aqui você não consegue identificar. Então vamos retornar aqui rapidinho. Como eu dei um combine, então aqui eu vou colocar adicionar coluna, coluna personalizada, e aqui o que nós iremos fazer. O nome da coluna vai ser moeda, e aqui é dólar. Então vamos colocar o USD e dar um OK. Beleza, então a informação dessa coluna nessa tabela vai ser dólar. E aqui nós faremos o mesmo. É importante deixar o nome da mesma forma da coluna. E aqui eu vou colocar euro. Beleza? Então agora eu tenho uma tabela com as informações. Aqui eu sei que essas informações é referente a euro, essas informações é referente a dólar. Aqui no Combine ele ficou já com essa informação. E então quando eu aplicar, eu vou conseguir identificar aqui o que é euro, o que é dólar. E assim eu vou conseguir fazer os calculates utilizando esse critério para quando for dólar, para quando for euro. Beleza? Numa próxima aula eu vou ensinar como utilizar a cotação do dia para converter determinados valores, tá? Isso é bem interessante, eu já passei por isso num caso real. Na empresa onde eu trabalho, eles utilizam o PTAX de data X, então assim, um pedido foi emitido dia 1º de janeiro, é o PTAX do D-1. Só que para uma análise pontual, foi necessário converter todos esses valores para o PTAX atual. Isso eu usei, eu fiz via Power Query, tá? Utilizando a linguagem M, foi bem bacana o resultado. Então eu irei ensinar numa próxima aula. Na descrição do meu vídeo você encontra minhas redes sociais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever para ter acesso às próximas aulas. No mais é isso, vou indo, falou!